Olá, pessoal. Sou Débora Coutinho. Estou aqui para mais um episódio do podcast Desconstruindo a Mente. E hoje eu estou recebendo uma convidada maravilhosa. Ela é atriz, ela é psicóloga. E nós vamos conhecer muito mais sobre Babi Xavier. Ei, olá, Seja que bom. bem-vinda, Babi. Muito bom te receber. Débora, obrigada pelo seu convite. Esse é o primeira conversa mais assumidamente sobre a psicologia que eu faço com uma psicóloga. Tenho participado de muitos podcasts desde que eu lancei o meu e esse eu fiz questão de vir, porque eu falei, o primeiro da psicologia. Muito bom, vamos muito bom conversar muito sobre esse tema e muitos outros, né? O podcast Desconstruindo a Mente, ele tem um objetivo de falar sobre conceitos que são pré-conceitos. Muito se fala sobre vários conceitos, mas pouco se sabe. É aquele ouvir falar, sabe? Aquele antigo telefone sem fio. Senso então, comum. eu acho que isso significa... Eu acho que psicologia é coisa para quem tem problema. Não é? Essa é coisa de maluco, gente. É coisa de maluco. Então, na verdade, a ideia do Desconstruindo a Mente nasceu com esse desejo de trazer temas, pautas extremamente relevantes e podermos analisar sobre esses temas e trazer um outro conceito. Então, é desconstruir para construir de uma forma mais assertiva. É como os estudos fazem com a gente. Quebram tudo por dentro. Quebra a gente inteira para depois a gente se remontar e falar, nossa, muito melhor. Exatamente. Né? Nada como alguém da psicologia para entender, né? O desconstruindo. É exatamente isso. É um prazer gigantesco receber você aqui. Tenho certeza que o nosso papo vai ser maravilhoso. Mas antes, gente, eu quero agradecer, antes desse papo com a Babi, agradecer muito ao carinho, porque todo tipo de carinho a gente recebe muito bem, né? Então, eu recebi muitos carinhos ao longo de 3 meses que nós paramos e ficamos por conta de outros projetos. Eu tenho as clínicas para tocar, tenho a vida, né, lá na docência também. Então, fiquei 3 meses sem gravar. E eu recebi um carinho que eu não imaginava, né? As pessoas me perguntando, Débora, quando você vai? O pessoal sentiu falta. Eu falei, gente, é um projeto que tem apenas o objetivo de conversar com pessoas, de conhecer pessoas, uma escuta ativa, né? Perfeito. Essa troca que é tão maravilhosa. Então, eu costumo dizer que o podcast, para mim, não é terapia, mas é terapêutico, né? Então, Concordo. É algo muito bom de se fazer. Então, quero agradecer pelo carinho que todos vocês mandaram. E quando eu falei que ia gravar um episódio agora com a Babi Xavier, aí falaram assim, manda um beijo pra ela. Que bom, eu quero assistir. Avisa quando vai ficar liberado. Vamos avisar. E assim, primeiro carinho que eu quero, assim, agradecer demais é ao Flávio, porque eu gravo aqui o Desconstruindo a Mente, aqui no Estúdio Podcast, que é o estúdio do Flávio Saturnino, localizado aqui no centro de Niterói. Vai ficar sempre passando aqui. Então, Desconstruindo a Mente é gravado aqui. O Flávio recebe a gente com um carinho tão grande, né? E uma coisa que me move muito, Babi, eu acho que você vai falar um pouco sobre isso também, é a busca de fazer sempre mais, né? O Flávio, ele é uma pessoa que ele não faz o básico, né? Ele tá sempre fazendo mais, isso é muito bom. Eu acho que a maior prova de você trabalhar com o que trabalha é você usar o que você sabe em você. E reinvenção, inovação é com Flávio Saturnino. É isso Realmente. Aí. Essa é a segunda vez que eu venho para cá, para um bate-papo, para um podcast. Primeiro foi do Marcos José. E já está diferente, já tem novas tecnologias. Então, ele está sempre em busca, em movimento, né? Isso é muito bom. Realmente. Ele está sempre se desconstruindo e se construindo. Um espaço desse aqui em Niterói é um diferencial, viu, gente? É um diferencial da cidade. É verdade. Realmente é. E um outro carinho que eu quero, e eu vou ter que mostrar, vou ter que levantar para mostrar esse look. Olha, que gente, eu adorei essa paleta, essa cor maravilhosa. Diretor, pega aí. Então, adorei esse look do Ateliê Princess. Esse ateliê, eu uso essa marca e eu acho muito legal quando a gente fala de algo que a gente já usa e a gente conhece. Total. Esse ateliê
foi um carinho da Bruna. Eu quero mandar um beijo pra Bruna, que é a dona de lá. Eu uso essa marca já há mais de 10 anos. Você consegue encontrar looks elegantes. E o diferencial, se você precisar, assim, de repente, de um look para um evento e você não consegue sair, ela envia para você. Então, você pode olhar o que ela tem, o que ela oferece, o que tem de legal. Mas é online ou você tem loja física também? Ela tem a loja física também, que fica ali na Rua da Conceição, no shopping... Perto do Niterói Shopping? No Niterói Shopping. No Niterói Shopping. Loja 105, logo na entrada do Niterói Shopping. Ateliê Princess. Vai lá, você bacana, vai ser então muito bem recebida. Pois é. Ela tem uma outra loja também em São Gonçalo. Então, ela tem 2 unidades e é uma marca que eu visto e uma marca maravilhosa. E tem no Instagram também. Tem Instagram também, tá? O Instagram dela, eu vou deixar também pra vocês. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui. Instagram é bom, né? Porque a gente ouve falar de uma marca e a gente vê. Beleza, já gostei. Deixa eu ver o que mais tem. Deixa eu ver o que tem mais. Né? E aí você pode mandar um directzinho e ela envia pra você. E o que é toda a comodidade pra gente. É Princess Moda 21, tá? Então, gente, é um carinho também que ela patrocinou esse look aqui maravilhoso pra mim. E quero agradecer também a um outro apoiador, que é o Instituto Etos Pilates. Então, eu faço Pilates. Quero conversar muito com a Gabi. Vida Pilates. Sobre essa parte fisioterapia também. É vida também, gente. Essa parte física, né? Porque você faz bastante, eu vejo lá nos seus stories. E o Instituto Etos é localizado aqui em Itaipu. É um instituto maravilhoso. O diferencial deles, os profissionais são extremamente competentes. Então, são fisioterapeutas que fazem todo um diferencial. Eles têm uma unidade em Itaipu e uma unidade em São Gonçalo. Então, beijo, né, para esses apoiadores. E vamos iniciar esse papo gostoso com a nova psicóloga, Fabi Xavier. Aqui, ele jogou, né, que aqui é o meu espaço, que é uma clínica que nós temos, 2 unidades aqui em São Gonçalo, aqui em Niterói e uma em São Gonçalo. A de Niterói fica aqui no prédio aqui do lado. E é uma equipe multidisciplinar que nós temos lá. Nós temos psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia. Então, é uma equipe... Todas as idades. Isso. E é muito voltada também para o atendimento dos neurodivergentes, né? Legal. Então, é um trabalho que a gente faz bem bacana. Então, nós temos uma equipe para atender. Tá, depois eu vou seguir. Segue no Instagram. Sim. É bom, gente, saber o que estão fazendo. É isso, gente. Então, vamos conversar um pouco. Babi, eu... venho de uma época, não vou revelar minha idade, tá? Mas eu venho de uma época, daqui a pouco a gente revela, que nós não fazíamos Enem, né? Nós prestávamos o vestibular para as universidades. Isso. E eu sempre quis fazer psicologia. E aí, quando pediam assim, tem uma segunda opção? Aí eu falava assim, qual é a segunda opção? Porque eu quero ser psicóloga ou psicóloga. Só quero essa, E como foi pra você essa questão da carreira artística? Eu queria que você falasse um pouco. Você também sempre pensou em ser artista? Você já ficava lá brincando quando criança como muito, foi isso? Muito, assim. Quando eu fiz vestibular, eu tenho 50 anos, eu fiz em 2024, né? Esse ano será uma boa ideia, como dizem, né? Como o velho slogan, né? 5.1. Turbo. Mas enfim, que se a gente não fizer turbo... Em que mês? Em julho. Julho? Em julho, 6 de julho. Canceriana. Canceriana com ascendente em Áries. Bem legal. Bem maneiro, bem legal. Eu gosto. Então, assim, quando eu fiz o vestibular... Porque eu prestei o vestibular em 91 para ver como era. Passei. Só que aí eu não tinha cursado... Acho que os 2 últimos anos, ou o último ano. Aí minha mãe já criando a gente sozinha, meus pais tinham se separado. E aí ela não sabia como fazer para entrar com documentação, para segurar a vaga, tal. Enfim, não sabia fazer. Também a gente não tinha estrutura financeira para entender isso. Então ela falou, cara, você passou esse ano, continua e faz ano que vem. Eu falei, tá, obrigada. Tá bom. Mas enfim, eu me lembro até que a redação foi sobre televisão. Eu tirei 10 na redação. Então sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu sempre vi as novelas...
quando eu estava crescendo, né, vim crescendo, não tinha essa cultura de cada um ter a sua televisão. A gente não tinha isso. Ainda que houvesse essa cultura, não era a nossa realidade. Então, todos viam televisão no quarto da minha mãe. A gente não tinha na sala, porque ela reservava a sala para encontros de bate-papo e música mesmo. Isso também era muito bacana. A gente não entender a sala como, né, de ficar lá sem conversar um com o outro. Então, era um espaço, assim, específico. De confraternizar, né? De comunhão ali. E de ouvir música. Ai, maravilhoso. Mas aí a gente via... Gente, na época, anos 80, tinha aquele Girovisão. Que era, hoje a gente prende na parede, super moderninho assim. Na época, o Girovisão era uma coisa que vinha assim um pouco para fora. E você podia realmente girar, né? Mas ele tinha que ficar na quina do quarto. Muito interessante. E as televisões eram pequenas, assim, não era esse cinema, né? Então a gente ficava assim numa posição boa para olhá-lo, né? E ele ficava viradinho pra gente, então ficava a família toda vendo novela juntos, vendo jornal. Era muito interessante porque era um momento em que ficava todo mundo junto. Por algum motivo não tinha tanto como é hoje, que a gente fala, não, eu não deixo meu filho ver novela, minha filha ver novela, porque não tem idade para determinados assuntos. Na época eu não lembro como a gente lidava com isso, ou os assuntos não eram abordados tão a fundo também. Sim. Talvez fosse uma coisa mais de dar uma ideia. Não lembro isso. Sim, mas hoje se fala muito do uso excessivo de telas. Demais, né? Também, né? Porque quando você individualiza o dispositivo, cada um tá no ritmo. E foi o que você falou, antigamente era no coletivo, era, né? Era tudo. Então isso permitia com que eu perguntasse para minha mãe sobre alguma coisa, com que ela perguntasse para mim, que ela alguma coisa que eu estava entendendo, também. Monitorasse, visse as minhas reações, visse se era para mim. Sim. De repente não precisava nem falar assim, não quero que você assista. Ela podia dizer assim, pega um copo d'água lá para mim. Tipo, sei lá, começa uma cena mais caliente e eu não tenho esse entendimento ainda. Pega um copo d'água lá para sua mãe. E a gente ia. Sim. Porque hoje também a criançada, por quê? Eu não vou pegar não, pega você. Tem isso, né? Mas... A gente não, a gente já foi criado meio que não, beleza. A minha filha ainda é assim. Minha filha, eu falo com ela, vai lá lavar os seus sapatos, porque a pandemia deixou esse hábito bom, né? Sim. Vai lá lavar a sola dos seus sapatos para deixar secar, para colocar no armário depois. Ela lava. Não é na hora que eu peço, né? Mas a gente entende os tempos também. Tem um delay, não tem? Eu acho que adolescente tem um delay para as coisas. Ou tudo, assim, tudo que eu peço, ela, sabe, inclusive o copo d'água, se tiver que trazer, se eu tiver numa reunião, sem questionar. Cíntia, traz um copo d'água, porque eu vou começar uma reunião aqui online, ela vem. Mas nessa época que todo mundo assistia junto, quando terminava, eu ia pro meu quarto e antes de dormir, eu refazia as cenas, Débora. Eu pegava aquelas cenas de novela e eu refazia, e aí eu justificava as personagens, porque às vezes eu queria que a cena terminasse diferente, então eu ia lá e botava diálogo, botava do jeito que eu queria. Você queria. Então eu fazia uma personagem, fazia a outra, corria, fazia outra. Não chegava coisa de maquiar, figurino, não. Eu tava mais no entendimento, assim, como é que eu via essa cena, como é que eu queria que fosse. Sim. Então isso eu já então, curioso isso. Sempre teve, né? Mas o primeiro vestibular que eu fiz foi para letras, inglês, né, o que eu passei. E aí no segundo ano eu fiz esse também, cheguei a cursar 2 períodos, mas aí eu já estava trabalhando como modelo e tem uma hora que eu falei, cara, eu vou ter que escolher, porque eu tô com 19 anos e como é que eu vou fazer? Então, como eu vi que eu estava misturando tudo, tipo, indo para aula super montada, porque depois tinha um casting, né, pegava as barcas e ia pro Rio. Ou ia pro casting cheia de livro e caderno porque ia ter um teste no dia seguinte. Eu falei, cara, eu vou ter que escolher. E aí eu olhei e falei, bom, eu tenho 19 anos, eu tenho necessidades financeiras, eu vou ser modelo agora por causa da idade, se não só na outra vida. Sim, que era uma época em que você bateu 30 anos e você já estava fazendo outra coisa. Hoje em dia você pode ser modelo com 50 anos, 60 anos, 70 anos. Você vê pessoas lindas e vendendo muito bem. Né? A gente expandiu muito nesse sentido, né? Mudou muito. Isso mudou muito. A moda é muito... Isso é muito bom. A moda é muito ousada e testa essas coisas e a economia acompanha, né? Isso, lógico, a economia acompanha. É muito bacana você falar sobre isso, né? Sobre esse corre, né? Hoje estão falando muito sobre corre. Então, assim, é muito bom você falar um pouco sobre as dificuldades, porque às vezes as pessoas olham e já imaginam assim, a Babi Xavier já nasceu Babi.
Tem Mas tudo, não, tem tudo. Tem todo uma trajetória. Tem tudo compreendido, né? É figure it out, né? Tem tudo. Não, ela já tem tudo certo. Não, gente, não é nada certo. Ela já nasceu assim, não. Ela não nasceu assim, ela foi se construindo, todas nós, né? Então foi muita batalha, barcas, como você falou. Mas muito, né? muito. Isso é bacana. E assim, não tinha. Tinha uma hora que era até controverso, porque a gente sabe que pra moda, né, tem que ter uma determinada figura, né, mais delgada e tal. E eu, com muitos hormônios ainda ebulindo, 19 anos hoje a gente entende, né, a adolescência vai até 24 pela OMS, né? Sim. Mas antes a gente não tinha esse entendimento. Mas tava tudo ainda ebulindo e época também já de uma vida sexual já sabida dentro de casa. Sim. Então, se eu tivesse que tomar pílula, essas coisas, e aí a gente crescia, né? Então, cara, exatamente. Imagina uma situação dessa para ser modelo. Só que eu não tinha tanta opção de comida saudável fora, também, nos anos 90. Sim. Acho que estava iniciando esse movimento. Anos 80 teve o boom das ginástica aeróbica e tal. Anos 90 começou, né? Minha mãe fazia granola em casa. A gente começou a entender isso, mas eu ainda não tinha força que eu tenho hoje de não comer açúcar. Hoje eu tenho. Já estou 2 anos sem comer açúcar. É lógico que, inadvertidamente, de vez em quando a gente come porque a gente não sabe, né? Tá na rua, você vai comer uma coisa, às vezes tem. Mas, assim, via de regra, hoje a gente café, tem muito tudo esse sem cuidado, açúcar. né, desinflamou tudo, Débora. Tudo. Incrível. Incrível. Mas nessa época, como não tinha tanto disponível. E é caro você, uma modelo, começando, sentar e almoçar, tem que ser herdeira. Tinha umas pessoas que chegavam e tudo certo, porque era a estrutura que elas tinham. Chegavam de motorista, na época já, 94, 95, já chegavam de celular e tal, e esse tipo, falava... E a Babi parava no orelhão e ligava pra mãe, cheguei. Pager. Tinha pager ainda, eu não tinha telefone em casa, eu atendia de recado. Déjà vu total. Então, assim, a partir disso, eu fui... Isso cria em você, se você quiser, cria a sua resiliência. Você desperta a resiliência. É algo que essa geração, é algo que me preocupa. Vou falar um pouquinho sobre isso, de fazer algumas perguntas Eu li ontem sobre isso, até enviei para algumas pessoas, de que foi feito um estudo pela Alliance, que eu acho que é acho que é a parte do mundo corporativo, pesquisa, né? Que vai olhar isso, né? E a Alliance disse que os baby boomers, né? Que aí a gente vai até 1940 e pouco, até 1964, terão sido, e em muito tempo, os que mais conseguiram acumular riquezas, né? Estou falando de uma coisa possível, tangível, né? Não é acumular riqueza tipo nós e Elon Musk, não, tá? Depois vieram a geração X ainda consegue, sim, mas menos que os boomers. Os millennials se debatendo porque pegaram inflação, pandemia, pegaram tudo, e o acúmulo, por mais que se trabalhe, vai ser metade dos boomers ao longo da vida, comparativamente, porque os boomers pegaram ainda assim, você tinha imóveis acessíveis, você tinha taxas, né, mais juros, assim, melhores. Hoje o negócio tá custo de vida muito alto, tudo muito alto, sim, né, tudo feito para não durar, e a gente vai falar de obsolescência programada, enfim, tudo, né, pensado para isso, que a gente consumir cada vez mais e descartar cada vez mais. E aí, então a gente tem os boomers muito bem perto do X, millennials se debatendo mesmo, afogados nessa situação, e a geração Z só esperando para herdar. Mas diz que é uma geração... Aí, gente, é lógico, aí eu vou dizer generalizações, a gente tem que ter cuidado, né? Mas existem estatísticas, pesquisas, então se você está assistindo a gente e você é uma exceção, por favor, isso não é para você. Tudo de bom que você seja essa exceção.
Acho que a geração Z tem algumas dificuldades com relação ao trabalho mais constante. Você tá falando. Enfim, eu tô sendo muito fofa aqui, muito fina. Mas porque nem todo mundo então é assim. eu vou dar uma quebra aí nessa finesse. Adoro! Que é o quê? É o seguinte, você tá falando de toda uma evolução histórica, né? Você falou sobre a questão da econômica, e aí falamos de pandemia, tudo isso, todo esse impacto, mas tem também um impacto psicológico. Total. Né? Total. Então, assim, é uma geração que não que passou por tudo isso, mas que também recebe hoje uma capa, uma proteção tão grande. É a geração azinha. E que acaba não conseguindo ter essa resiliência que você falou da sua época de modelo, que você ia lá, que você corria, que não tinha essa opção de comer melhores comidas. Então, assim, né? Não tinha. Aí eu chegava... Um trabalho pro outro, você comia o que tinha ali, tudo bem. Sabe o que tinha? Eu chegava nas barcas... Gente, é porque o organismo de 19 anos é uma benção. E eu fazia muito esporte também, mas... Era R$10, 3 barras de laca. Olha isso. Entendeu? Era isso. Aí, tá aí. E não a galera do estúdio, hein? Não desculpa, gente. Mas estamos aqui. Estamos Desconstruidamente para isso, tá? Pode chegar. Sim. Então, assim, era isso. Assim, minha mãe ficava louca. Falava, cara, assim, você vai engordar. Não sei o que. Eu falava, mãe, mas era o que tinha e era o que eu tinha. E era o que... Exatamente. Pra aguentar. Porque às vezes você tem 4 testes no dia, você vai voltar à noite. Cara, você vai pegando os pedacinhos e segura a onda. E você é mãe de adolescente, hoje em dia mãe, faz o Pix. Né? Minha filha é um pouco mais contida e ela é mais sutil, ela manda links. Entendi. Ela manda links. Eu acho que com 16 anos ela vai falar, faz o Pix, mas eu vou estabelecer umas contrapartidas também. Tá certíssimo. Tem que negociar. Mãe psicóloga já viu, né? Mas a economia e a psicologia, por isso que a economia é tida como uma área de humanas, né? Sim, sim. Porque impacta totalmente. E a geração azinha que eu tava te falando, isso meu namorado que falou e eu concordo totalmente. Ele é boomer. E ele falou da geração azinha que assim, eles foram ensinados quando crianças, na hora do frango era uma coisa mais cara, né, e tal. Então, almoço de domingo, por exemplo, né. Então, os adultos ficavam com as partes mais suculentas, né, sim, tal. Sim. E as crianças ficavam com as asinhas, porque, né, primeiro que o estômago é menor, né, e aquela parte que dá um pouquinho mais de trabalho, uma criança é fogo, acha seu caminho e tal. Assim. O lance é que eles cresceram e continuaram comendo as asinhas e dando coxa, peito, né, sobrecoxa, peito e tal, para os filhos. Então, os pais comiam e os filhos deles comiam e eles continuaram sendo a geração azinha. Isso, lógico que é uma coisa, né, uma figura de linguagem. Mas é sério isso, assim. A gente, eu não sou boomer, eu sou X, mas eu tenho que ficar medindo, porque eu sou mãe solo e nessa de ser... tentar, né? É ilusão, né? Tentar ser tudo, né? A gente tenta compensar tudo para nossa criança ou nossas crianças, e aí eu vou te dizer, tem uma criança só no mundo atual, porque não precisa de duas para ser mais ou menos mãe, nem menos pai. Você dá seu tempo todo, né, para ela. Então, é isso. Eu tenho que ficar o tempo todo assim, caramba, eu tô dando a asinha para ela ou eu tô comendo a asinha e dando filé de peito para ela, porque ela não tem ainda o estofo para um filé de peito, que ela não vai valorizar. Sim, exatamente, é trazer isso para o nosso dia a dia, né? Isso é muito importante. E ontem a Cíntia falou para mim, vou te dar uma novinha, fresquíssima, exclusiva. Ontem a Cíntia olhou assim para mim, a gente tava vendo... Ela tem o quê, 13? Fez 13 agora em dezembro. A minha tem 16. A minha tá no Pix, entendeu? Pois é, você tem que passar umas dicas pra mim no privado depois, no WhatsApp. É sério. Sim. É sério. E aí ela ontem falou uma coisa que ela tem falado, assim, né? Que ela tem me visto voltar, eu fiz a psicologia e eu falei, agora, no lugar de entrar direto em clínica, eu não me sinto pronta pra clínica ainda. E nem para instituição, tá? Então, eu quero fazer pós, eu quero fazer mestrado, ou o que seja, mas eu quero, antes de tudo isso, até pelo momento de vida que eu quero voltar para o artístico mais forte. Eu nunca saí do artístico, mas eu fiz muitas renúncias para maternar
pegar de frente mesmo, não terceirizar isso dentro do possível. A terceirização vai ser aí dentro da família, né, e tal. Minha mãe, bênção, Dona Graça. Beijo, Dona Graça. Beijo, Dona Graça, coisa linda. Rede de apoio é tudo. Rede de apoio é tudo. Rede de apoio é tudo, rede de apoio é vida. Gente, meninas, não engravidem sem estabelecer, não é sugerir, é estabelecer a rede de apoio. Uma rede de apoio. Porque socialmente, né, o filho acaba... Isso não é bom, isso não é justo, não é certo. Mas a realidade é que acaba sendo, via de regra, o filho... filho é teu. Fato. Filho é teu, mulher. Fato. O cara pode estar dentro de casa, mas ele tem que trabalhar fora. Ou ele tá até no online ali, no home office. Mas quando ele chega, ele ajuda. Ele ajuda. Gente, pelo amor de Deus. Isso é horrível pro psicólogo. Nunca falem isso pra uma psicóloga. Não diga que você é um cara que ajuda. Eu ajudo a minha esposa. Nunca diga isso. Você não ajuda. Você vai ajudar ela a se depilar. Ajuda ela a se depilar onde ela não alcança. Tudo bem, gente. Ajuda, faz uma massagem. Ajuda Homem não ajuda. Ajuda a fazer uma massagem no cabelo. Isso. Entendeu? Ajuda. Agora, né, e muitas cositas mais. Mas ajuda assim, trazendo gente, um vinho, não, né? Trazendo um vinho, entendeu? Ajuda dizendo, olha, já fiz toda aqui as contas aqui desse mês, vamos isso e aquilo outro, já trouxe sugestões, já trouxe sugestão e solução. Isso paguei. Ajuda. Já paguei, inclusive, porque amanhã você vai... Beleza, né? É bem essa questão da rede de apoio é algo que... E você falou uma coisa que me chama a atenção, que é sobre o maternar, né? Essa renúncia, né? Você já falou de algumas renúncias. Ela é inexorável, gente. E tem que fazer. Essa renúncia de trabalhos para poder estar aqui. Porque, assim, o resultado depois é com você, né? Na verdade, eu tive a Cíntia aos 37. Porque eu quis aos 37. Teve uma hora que eu falei, eu quero ter, depois de ter visto, feito, aprendido e tomado na cabeça em muitos aspectos. E aí eu fiz isso. E decidi também, e decidi mesmo, assim, no sentido de, vamos agora. Liguei pra Record, na época eu era contratada da Record. Falei, eu posso engravidar? Eles ficaram chocados, assim, fliparam. Porque, como assim? Eu falei, eu quero saber se tem algum produto esse ano. Se tiver, eu faço e depois eu engravido, para ter aquele respiro da imagem. Olha a responsabilidade, né? Não, porque eu acho que é isso, sabe? Sim. Por quê? Porque eu sabia, na época eu tinha um contrato de 4 anos, então eu queria entender como deixar uma coisa na tela rendendo e atender, claro, e atender, claro, aos convites, porque tinha uns convites para os outros programas, para eventos, eu fazia muita coisa pela Record, sempre gostei de fazer e sempre vesti a camisa das empresas. E aí eu falei isso. Então a gente combinou isso. E lógico, a primeira pessoa com quem eu falei foi com o pai da Cíntia, né? Falei, topa, tá pronto agora, tudo bem? Porque eu já vou começar com os médicos a otimizar a saúde. E aí, quando tirar o impedimento físico, né? O dispositivo intrauterino, game on, né? Então estamos no jogo. Play. E foi muito, play. E foi muito rápido mesmo. Mas eu decidi ter a Cíntia com 37 porque eu entendi, primeiro que o 37 hoje, com tudo que a gente consegue fazer para se cuidar, eu me cuido muito bem. Não me cuido com coisas caras, porque eu acho que a gente tem que ser pé no chão. Eu consigo, para quase tudo, nada 100%, né, na vida, mas 100% só a força que rege isso aqui tudo, né? Mas eu consigo olhar como se eu tivesse mais 20 anos e olhar assim e falar assim, gata, não é isso tudo não. Tá, não dá todo esse peso, ou não dá todo esse valor, não dá toda essa loucura. Eu consigo fazer isso antes de entrar em cena. Esse pé no chão, ele é muito importante. Porque realmente, daqui a muitos anos, você vai olhar falando, nossa, como eu fiquei nervosa à toa. A quem que eu estava atendendo para isso, Poderia ter curtido, são muitas ansiedades, poderia ter relaxado, né, mais. Ali. Então, quando a Cíntia ontem me fala, a sua exclusiva, não esqueci não, a gente volta, a gente vai e volta. Mãe, tá tudo bem com relação ao dinheiro? Oh, meu Deus. Cara, eu olhei pra ela e ela olhou assim pra mim. E eu não sei de onde veio, porque ela tava, tipo, fazendo as coisas dela. Ela tava lendo, tava ela tava desenhando, porque ela descobriu uns aplicativos e ela gosta muito de desenhar, pintar. E ela fica desenhando com a mão, cara. É muito louco. Aí quando você vê, o negócio tá incrível. Não é mãe babona não, tá, gente? Eu já mostrei pra outras pessoas. Outras pessoas também acham incrível. Outras pessoas que pintam, inclusive, que são da arte da pintura. Mas enfim, e aí ela veio com isso de repente. Por um lado, eu fico feliz que ela tenha essa, né, ela tem essa preocupação. Por outro lado, calma.
Porque quem vai ter que dosar isso sou eu. E, Babi, eu falo pra mim, né? Tem uma que vem assim pra mim e fala assim, não sucumbe a isso. Sabe? Da criança ainda, porque, né? É adolescente, mas a gente pode chamar de criança com todo amor, não é pejorativo. Sim. Cara, eu não posso falar assim, caramba, vou ter que correr muito mais atrás, vou ter que não sei o quê. Porque isso vai me tirar do meu ritmo, da minha confiança, tudo. Porque ela tá preocupada. Não. E te trazer uma cobrança, né? Uma cobrança. Aí o que eu fiz? Eu falei, Cíntia... Eu respirei fundo e falei, escolhe agora, porque daqui a pouco vocês vão dormir, o cérebro fica com aquilo, né? Fica tentando resolver aquilo. Falei, Cíntia, no lugar de você se preocupar, se nós vamos ter dinheiro agora, por que você não melhora a sua atitude? Aí, impressionante, que eu já tinha tudo... Cara, a gente sabe, a gente só não fica ali em cima do filho, melhora isso, melhora aquilo, porque é pra você mesmo. Porque ele não vai entender imediatamente. Não vai. E a gente não vai reproduzir também algo que fizeram e que talvez não tenha surtido um efeito tão positivo. Então a gente não precisa. Ou isso, tem isso também. Mas tem os momentos. Mas essa hora, já que eu porque assim, eu não queria me sentir cobrado, mas me senti cobrada. Gente, a gente se reconhece, vai. Porque eu falei, do jeito que eu acatar isso dela... Eu não posso só tranquilizá-la. Não, mamãe tem tudo sob controle, fica relax, porque daqui a pouco chega mais link. De Shein, Shopee, Temu, sei lá, essas coisas que são ótimas, tem umas coisas incríveis, necessidade que a gente nem sabia que tinha, ó. Exatamente. Mas aí eu falei isso com ela, eu falei, olha só, por que você não bota menos tempo de tela e mais leitura? Pô, eu comprei um livro pra ela, A Mandíbula de Caim, que é um super... tem uma coisa pra descobrir. Aí diz que poucas pessoas descobriram qual era o lance ali, desvendaram o mistério do livro, tá? E o livro não é barato. E eu comprei, que eu falei, Cíntia, você gosta dessa coisa de pensar pra além, você vai... Ela ia, né, na época da faculdade, ela ia nas minhas aulas, ela participava. Sim. Ela fazia assim, aí as professoras... Fala assim, tipo, e ela perguntava, a galera ficava curtindo muito, assim. E eu deixava ela participar, porque eram coisas bem legais, assim. Sim. Então, é importante pra ela, né? É importante, dá uma, né? Então, eu falei, cara, faça, por que você não... Impressionante isso. A gente observa o que a gente gostaria que o filho, a filha, melhorasse. Até que os nossos pais, né? Assim, melhorassem pra eles. Sim. Só que não dá pra ficar falando o tempo todo. Então, nesse momento é que a gente tem que aproveitar. Exatamente. Eu falei, melhora isso, que você vai estar ocupada trabalhando em você e você vai ver que essa questão financeira não vai ser mais uma questão, não vai ser uma preocupação. Então, se ocupa com as suas coisas, porque essas eu não posso fazer. Sim, mas é muito legal essa fala. E o restante eu falei, mas primeiro eu falei dura. Aí eu senti que ela... Aí eu falei, pô, agora ela só vai se defender, né, cara? Não vai me ouvir. Aí depois eu comecei a dar exemplos. Porque aí você dá os exemplos da vida nossa mesmo. Mas aí ela começou a entender. Você tá me dando um recorte, né, da fala dela. Agora aqui, a psicóloga. Pode, por favor. Você tá me falando, você entendeu, né? Você traz essa fala dela como algo de cobrança, como uma forma... Eu não sei o contexto, então foi um corte, né? Como uma cobrança da parte dela, ou como uma preocupação... Porque aí agora eu até entendo como uma preocupação. É a TCC agora, sim, né? É olhar de outra forma. Sim, assim, talvez uma preocupação com o financeiro. Porque você falou, você é mãe solo, essa questão do dar conta. Porque, por exemplo, eu tenho uma de 16 que também me manda links, me manda, mãe, o Pix e tal. Mas, outro dia ela falou a mesma coisa, algo bem parecido. Ela falou, não, mãe, depois a gente vê isso. Eu queria te pedir pra comprar uma coisa, mas depois... Porque eu sei que agora você está com outros projetos. Porque ao mesmo tempo que ela está preocupada, a gente tem que ajudar ela a trabalhar a ansiedade dela. Porque querer, a gente é ser desejante, cara. A gente eu quero um monte de coisa. Sim. Oxe. E antes eu falava, quando ela, eu quero não sei o que, eu falei, olha, que isso é uma coisa interessante dos boomers, do X, e não deveria ter acabado. Acabou porque o mercado capturou... pela neuropsicologia, neurociência, enfim. Eles agora não agem oprimindo a gente para seguir a manada. Porque seguir a manada já não é mais charmoso. E nem mais seguro. Agora eles pegam a gente antes da gente querer. Sim. Eles criam um desejo na gente. Isso é muito perigoso. Exatamente. O meu TCC ele falou sobre isso também. Então, por isso que tô trazendo isso.
assim, ao mesmo tempo que ela está preocupada, cuide-se dessa ansiedade e saber esperar é importante. Então, o que os boomers e os X fizeram? Não, tudo bem, Dia das Crianças, você me lembra disso. Exatamente. Não, beleza, quando for seu aniversário, então? Não, você quer Natal, agora? Né? Você quer agora? No Natal você vai ganhar um cartão. Tudo bem? Não é um cartão de crédito, nem de débito, nem de nada, não. É um cartão, mamãe vai escrever uma coisa bonita pra você, porque você já tá ganhando agora. Tudo bem? E eu cumpro mesmo. Então, isso já faz com que... E é muito bom você falar isso, Babi, porque olha que interessante. As pessoas, elas têm uma ideia. E aí, por isso que eu falo tanto do desconstruir essas ideias. Né? Então, assim, nossa, filha da Babi, ela deve ser super mimada, né? E é muito legal você trazer exatamente isso. Não, ela tem que... Porque você tá criando nela resiliência. É o saber esperar, é o controle inibitório, que a neurociência tanto bate em cima. Tem que saber, tem que ter flexibilidade. Para além disso, como a gente é uma família multigeracional, né? Agora o João vem para essa família, né? E tem essa representatividade masculina diária. Né, o meu amor. Mas assim, e só permitir... Manda um beijo pro João. João, te amo. Te amo pra sempre. E que esse sempre seja agora e sempre. Enfim, eu cresci... É o eterno enquanto dura. Eu cresci ouvindo e foram felizes para sempre. Sim. Aí eu entendi que isso não acontecia. Aí eu li pra Cíntia todos os livros enquanto ela ainda não sabia ler. Eu terminava a história... Quando eu achava muito, assim, tendencioso, porque as histórias são de outra época, né? Sim. Eu mudava um pouquinho, tá, gente? Ai, meu Deus. Mudava um pouquinho pra trazer equidade. Mas numa boa, nada de extremismos, porque eu não sou femista, eu sou feminista, e isso é uma onda comportamental necessária para os dias de hoje. Porque acho que o patriarcado machista não deu muito certo, né? Tá muito violento, né? Não tá dando pra gente, nem pra eles. Nem pra eles, que o patriarcado é muito opressor pro homem. Regina Navarro Lins, ela falou isso anos atrás. Lugar desnecessário. Muito oprimido também, né? Sim. E aí eu lia para ela no final, que ia vir aquele "e foram felizes para sempre", e eu falava, e foram felizes por um bom tempo. Então, João, que a gente seja feliz por um bom tempo, mas até o fim dos nossos dias. Existe o desejo, né? Existe o desejo. Mas hoje as meninas, elas já vêm também, eu acho que até por conta das mães como o Babi, que trazem um pouco para a realidade diferente das meninas da nossa época, né? Que tinham essa ideia de que... Da mudança de status através da apreciação desse homem que vem... E aí alça essa mulher para um outro lugar, e aí tudo se resolve, e aí ela vive melhor, e ela é mais bem aceita na sociedade, e ela mora melhor, e ela se veste melhor. E ela precisa de um príncipe para isso, né? Se o príncipe não vier, ela não terá. Não muda o status dela. Isso não... Acabou, ela vai ser sempre uma, quem sabe, você, não sei. Um dia você pode ser escolhida, né? Um dia você pode ser escolhida. Sim. Então, nessa família multigeracional, antes do João... Antes do advento, João, ainda tem uma coisa que a mãe de hoje, ela sendo X, sendo milênio, enfim, ela vai se dar com essa mãe, né? Minha mãe tem 26 anos a mais que eu. Você vê que eu tenho 37 a mais que a Cíntia. Mas, e aí ela traz, quando ela cuida da Cíntia, ela traz os valores dela. E aí eu tenho que puxar ela de lado e falar, oi, então, coisas mudaram. E você precisa me permitir maternar. Sim. É importante para mim como ser humano. Eu preciso dessa autonomia, né? Então eu tô te pedindo. Tô te pedindo porque esse é o primeiro estágio. Depois eu vou meio que só falar assim, para com isso, filha então, minha. Assim, alerta. Primeiro, né? a gente tenta em vários moods, né? Sim. Mãe, para com isso, mãe, a mãe sou eu. Antes da multa vem a notificação. Tem a notificação, mas antes vem o, oi, eu tenho certeza que você tá muito ocupada, mas olha, tem essa conta aqui para você pagar, você já recebeu isso, já recebi isso, maravilhoso. É super fofo. Mas então delicado, isso, sabe? E aí a gente vai questionar: é uma coisa entre mulheres? Mulheres competem? Talvez sim, porque a gente foi ensinada a competir, né? Sim. A gente foi muito ensinada a competir, é uma pena. Porque antes existe, eu acho que ainda existe muito disso. O homem, eles sempre foram, nós crescemos vendo isso.
os homens, eles sempre foram muito parceiros, né? Ali, entre eles. Muito amigos. Então, nas assim, meias verdades, nas regras. Nas totais mentiras, né? Então, assim, eles sempre se defenderam ali e tudo mais. As mulheres eu não via, não sei se era o meu contexto ou, enfim, a população que estava ali próxima de mim, mas eu acho que isso é um pouco até cultural, né? Os homens, eles têm essa relação até de... Vou encontrar com os amigos pra tomar uma cerveja, vou encontrar com os amigos para um futebol. São ensinados a manter essas relações entre eles. Exatamente. Por então toda eles a foram vida. construídos para isso. As mulheres não. A mulher só vai voltar, segundo Miriam Goldenberg, a mulher só vai querer mesmo, vai buscar isso. Voltar a ter o carteado dela, o grupinho de vôlei na praia, quando ela já for sênior. Tomar um vinho com as amigas. Tomar um vinho com as amigas, viajar junto. E não tem nada de errado nisso. Não, mas elas só vão buscar isso no final. Isso é fogo, porque... E aí tem um desalinho aí que vai caber às pessoas que querem viver juntas, né? No heteronormativo que a gente tem, né? Sim. Enfim, e que tudo bem também, tudo ótimo. Contanto que se amem, tá ótimo. O homem, a partir dos 60 anos, ele vai querer uma continuidade, porque ele já vai estar aposentado ou para se aposentar, mas ele vai querer uma continuidade de um projeto de vida no âmbito profissional, ou ter um cargo de importância, ainda que não seja, inclusive, remunerado, mas alguma coisa que continue dando um sentido, a coisa de levantar para produzir alguma coisa social, né? Aquilo vai dar sentido para ele, né? E porque ele vai voltar... uma vida ativa, né? Porque ele teve essa vida ativa, né? E sempre foi cobrado por essa parte primeiro. Sim. Ninguém cobra do homem. Você tá transando bem com a sua mulher? Olha só, cara, você tem que mandar bem nessa porra. Tem que mandar bem nisso. A gente é cobrada. Sim. Quem nunca ouviu, quem mulher nunca ouviu, gata, não, você pode estar exausta, mas chega lá e dá o seu melhor, porque senão você abre concorrência, entendeu? Se não chega uma mais carinhosa, senão ele vai procurar. Eu vou arranhar essa mesa do Flávio aqui. Não, se bem que as minhas garras eu já aparei. Eu arranho. Então, arranha por mim. Não, gente, porque isso dá nos nervos, gente. Sim, a gente cresceu muito condicionada. Eu estudei psicanálise e feminilidade, eu estudei vários movimentos dos feminismos com a Paula Coutinho, né? Na FAMAT, onde eu me formei. Sim. E a Paula trouxe uns livros, lógico que ela trouxe Paul Preciado, e aí eu entendo, o Paul Preciado, que é um homem trans, eu entendo que não quis... Paul, se eu tiver interpretado errado, só me desculpe. Mas assim, tem livros interessantes dele, tudo. Assim, não se identificou com o que se quer que uma mulher seja. Então ele vai e transiciona e fala, não quero isso. E ele, com todo o direito dele, vai. Só que quando ele viveu no mundo dos homens, ele também não gostou nada. Que é o que a gente estava falando aqui, é muito opressor também. É muito opressor. Então você imagina, cara, é porque ele é psicanalista, então beleza. Mas ele vai vai buscar ele todo dia pra ele, né? E socialmente vai entender os movimentos, as ondas comportamentais. Sim. Mas isso pegou muito na minha cabeça. Mas ela trouxe alguns livros pra gente, depois eu posso passar pra você, se quiser botar nos comentários e tudo. Sim. Essa coisa que a gente chama de cultural... E ela é também ancestral, né? Os nossos ancestrais têm essas práticas de que a mulher tem esse lugar, que ela não pode isso, não pode aquilo. Ela não. Ela é bem de troca, ela é bem de consumo, ela é um objeto mesmo, né? Tipo, troca de namorada como troca de carro, como troca de camisa, né? Isso não é uma coisa só dos anos 70, 80. Isso é uma coisa... Hoje ainda tem, né? Sim, e vendo de uma forma pejorativa. Muito, né? Mas isso é porque... Desde Napoleão, tribos, seitas, aldeias, enfim, de muitos e muitos séculos atrás, existiram documentos escritos por quem sabia escrever, para quem falava, para pequena, média e grande cúpula do grande público, para dizer onde a mulher deveria estar e o que o homem devia fazer e não fazer com ela. Então isso está documentado. Mas é porque então o corpo tem livro da mulher que traz isso, né? Então não, porque tem a reprodução. Ele é esquecido porque ele não é um corpo, ele não é um corpo individual. Ele é esquecido no campo do útero. Desejo. No campo do desejo, não existe. Que desejo? Desejo masculino, né? Exatamente. Só tem desejo no campo de fora do desejo, dentro. o corpo da mulher foi esquecido. Foi.
né? Que é algo que tem sido Agora, o que mais, assim, que eu fico, assim, enfim, eu não sei, entre o estarrecido e o triste, que tem um meio termo disso, é a mulher que reproduz isso sem não é possível que não doa. Sim. Não é possível que não doa nela. E ela reproduz e uma vai lá e achata a outra e não deixa crescer, e não deixa ser ela, e não deixa... E a competição... Você percebe uma mudança nisso hoje com muitos conceitos novos, né? Uma mudança do feminino, assim, porque pelo menos eu tenho tentado, eu faço muito isso, né? Tava falando com você, né? Uma mãe maravilhosa, empreendedora. Então, assim, eu acho que a gente tem que apoiar outras mulheres, né? E não, vou comprar lá na loja, super chique, super... Não, tem uma pessoa aqui que faz, que produz. Então, é uma forma também de apoiar outras mulheres. Eu penso que a gente tem que estar o tempo todo se policiando com relação a isso. Porque, por exemplo, você chega e me fala de alguém, não, porque a fulana de tal... E aí, isso vai repercutindo, né? Umas falando mal das outras, isso é tão danoso e vai contra tudo isso que a gente tanto fala, né, de que é errado, não é pra fazer, né? E eu não tô falando assim, passar pano em erros. Eu tô falando assim, justamente esse olhar que o homem tem de apoiar, que eu não vejo como passar pano, mas como apoiar. Eu acho que a mulher hoje, eu não sei se você percebe isso, ela tem mudado um pouco. Ela tem se atentado um pouco mais pra isso. O que você acha? Acho que a gente tem que defender os nossos relacionamentos, tem que defender as amizades femininas e assim como tem que defender nossos relacionamentos, sejamos nós com qualquer orientação. A gente tem que defender. Então, assim, se pintar e isso é delicado, assim, vai depender muito de como você se coloca. O que me lembrou agora quando você falou isso, né? Eu ouvi isso recentemente, eu não lembro de quem. Falou assim, não, porque... mulheres não são muito amigas, né? Porque a gente vê muito isso, assim, do cara, o marido, né? Sai com a melhor amiga da mulher. Fala, cara, aí já não é a melhor amiga, não. Não é melhor amiga, não é melhor amiga. Já tinha uma intenção aí o tempo todo. Não é melhor amiga, porque se for melhor amiga, o cara pode se jogar no chão e falar assim, ô, seu ridículo. Sai daqui, meu irmão, vai satisfazer a tua mulher que é minha amiga. E se não satisfizer, eu vou apresentar gente melhor que você. Se quiser continuar falando comigo, vai ser assim. É isso. Sim. Gente, qual o medo? Qual é o constrangimento de ser assim? E vou te falar, é tão doido isso a psicóloga falando que isso é tão doido, gente. Eu tô aqui no meu senso em comum como artista agora, falando. É tão curioso isso. Pronto, agora melhorei. É tão curioso isso, que na minha vida, eu sempre tive essa atitude, né? Eu nunca... Nossa, nem como menina, assim, eu não gostava nem de boy band na época. Hoje eu gosto de boy band pela música, mas... que eu gosto de pop também. Mas na época vou curtir... Na minha época, olha, gente, Menudo, anos 80. Vou curtir Menudo. Eu falava, cara... Eu vou curtir a música, mas eu não vou ficar lá, eu queria casar com o Roy, eu queria casar com não sei quem. Não, por quê? E, cara, trocentas meninas querem. Imagina que sofrimento isso. Pra que ficar idealizando isso? Sim. Eu costumo falar muito com as minhas pacientes, assim, às vezes você escolhe, né, quando trazem essa questão da figura masculina, do desejo, e aí eu falo assim, fica atenta só pro que vem junto. É exatamente isso. Então, você via lá aquele artista lindo, mas fica atenta pro que vem junto, que olha o que vem junto, né? Então, vê um monte, né? A gente, inclusive, sobre relacionamento, né? Se você não tem a mentalidade para se relacionar com uma pessoa pública ou uma pessoa muito solicitada no seu segmento e tudo, cara, não se violente. Pois é. Não se violente. Mas o interessante eu digo isso para homens e mulheres, porque não é fácil. E lógico, analise o que vem junto no sentido da atitude da pessoa. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa pública, mas eu sempre tive determinada atitude que eu falo, cara, se a pessoa que tá comigo não ficar segura, eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Nossa, é interessante. Porque, né, você usou um termo agora que eu vou usar agora também, vou passar a usar. Não se violente. Porque, assim, ou tem o grupo dos que se assustam, né? E aí vem uma mulher, mãe solo, que tem uma carreira, independente, como você falou, independente da carreira artística, mas uma carreira, tem a sua que carreira. Solicitada, que tem a sua carreira bem resolvida e tudo mais. Então, ou se assusta ou se violenta.
Se violenta por quê? Porque tenta entrar, mas não consegue, não tem estrutura. Só que aí vem o gaslighting pra poder, porque tem que expurgar. Esse inconsciente tá enlouquecido. Exatamente. Tá assim, não, cara, não dá, não. Não, cara, ela, não sei, não tô seguro. Isso. Aí começa, como eu vou ficar segura? Aí começa, eu acho que você não sei o quê, não devia isso. Eu achei que foi muito, né? Não você postou ali. foto comigo ainda. Enfim. O tal do postar foto é uma Vamos loucura. lá. É uma loucura. Não é? E eu tava falando recentemente isso, inclusive com uma amiga, né? Essa coisa de, mas não... É porque não gosta, né? Não, mas não. Se não postou foto é porque não gosta de mim. Aí olha a insegurança. Eu fiquei muito tempo sem me relacionar, assim, deliberadamente mesmo, porque eu não tinha tempo. Sim. E o relacionamento demanda tempo pra dar certo. Compromisso. Compromisso. É mais um compromisso. Tá É mais um compromisso. porque pra você conhecer os hábitos do outro, os grupos sociais, ir nos eventos, tá lá pelo outro, né? Ou pela outra, né? Sim. Nas situações diversas. Cara, tempo. 24 horas é pra todo mundo. Aí quando eu vi que minha criança ainda tava muito pequena, né? E minha faculdade bombando, falei, gente, não tem como. eu não vou fazer bem nada. Só que a criança não espera. E a faculdade também não. Então, não quero que espere. Então, quando eu resolvi fazer. Durou mais tempo, foram 7 anos e meio, teve pandemia, teve Popstar nesse meio. Eu fiz o Popstar na Globo também, né? Então, quando eu terminei a faculdade, aí o João já estava 3 anos ali. Esperando, acho que era o primeiro, assim, né, da fila ali. Foi muito... Ele foi muito inteligente emocionalmente nesse sentido, né? Já ganhou pontos. Já ganhou pontos. Muitos pontos. Ganhou muitos pontos. E aí eu falei, João, então, posso te beijar? Ele falou, aguardo há mais de 3 anos. Você falou muito sobre a sua mãe, né? Eu queria saber, assim, além dessa referência que já deu pra ficar claro, a referência materna, que ela foi na sua vida, a referência de mulher, na carreira, você tem, assim, quem te inspirou, ou antes, ou até durante a sua carreira, quem você pode citar, assim, como referência nessa parte artística? Qual das partes? Porque a minha carreira artística é uma loucura. Porque, assim, eu tenho musicistas que eu gosto. Atrizes que eu gosto, modelos que eu gosto, né, das coisas que eu faço, né, dubladoras que eu gosto. Então, assim, na arte da dublagem eu gosto da Mabel César. Na interpretação eu gosto da... Nossa, aqui tem um monte, assim. E aí eu vou falar umas, vou falar outras, vai ficar chato. Eu vou fazer o seguinte, Mas enfim, tem muitas. Vamos lá, tem que se comprometer, vamos. Rosa Maria Murtinho, gosto muito. A Beth Lago eu gostava muito. Maravilhosa. Porque veio de moda e tal, mas tinha uma... Sim. Uma elegância. Um poder atuando. Ela fez Bang Bang comigo em 2005, 2006, eu acho. Beth Lago, gostava muito. A Letícia Spiller, eu gosto muito. A Juliana Paz. Nossa, tem... Né, como comunicadora, entre atriz e comunicadora, eu gosto da Mônica Martelli. Ela fez também Por Amor comigo. Ela era uma secretária de um núcleo, eu era secretária do outro. A gente era as secretárias, então a gente batia muito papo. Mas a gente vai ter também em teatro, eu vi muita gente importante dessa turma que está se apresentando e eu acho que é a mais nova que eu gosto, da Renata Braz. Acho bem verve, assim, sabe? Gosto muito. Ela traz uma presença. Uma presença, assim, sabe? Gostava da Dini Sfati. Enfim. Muitas referências femininas. Muitas referências femininas, assim, né? E gosto da filha, da Bel Kutner. Tem uma pessoa que tem feito muitos teatros de reflexão, assim, mas ao mesmo tempo muito palatáveis também, tipo, todo mundo pode ir assistir Juliana Martins. Quando tiver peça da Juliana Martins, pode ir, porque aquela ali pensou muito bem no que ia fazer. Né? Então tem muitas mulheres assim que... E lógico, aí a gente vai ter as diretoras também, né? Então, aliás, que venham mais diretoras para o teatro, para o cinema, né? Sim. Eu faço parte de um grupo que é Brazilian Women in Entertainment, que é da Meire Fernandes, é uma produtora de cinema,
mora nos Estados Unidos, trabalha em Los Angeles. Eu já apresentei 3 vezes o Labrif, que é o Festival de Cinema Brasileiro em Los Angeles, e aí eu pude participar desse grupo. São mulheres, é um coletivo de mulheres em todas as atividades do cinema e do audiovisual como um todo, que estão ali mais de 300 mulheres. Fomos para o Telegram, depois o WhatsApp aumentou a possibilidade de pessoas no mesmo grupo, a gente voltou para o WhatsApp, que se ajudam, se contratam, se informam. Muito interessante. Rede, e mulheres no mundo. Porque é justamente mulheres brasileiras no mundo do entretenimento. Assim, tem gente na Europa, tem gente, todos os continentes, tá? Sim. Isso é muito bacana. Então agora eu voltando para a carreira artística, né, voltando a conversar com pares que trabalharam comigo há 20, 30 anos atrás e conhecendo, né, essa mudança de bastão aí da nova geração que está vindo, das pessoas que também estão contratando, também estão criando, é muito legal. Muito legal, esse movimento feminino. Por isso você me perguntou, você acha que está mudando? Os discursos estão melhorando? Sim. Os passos, gente, é que a gente quer para ontem, porque a gente entendeu que a vida é muito rápida, né? Passa muito rápido. Mas não vai ser para ontem. A gente está garantindo hoje o que as gerações passadas garantiram, da gente poder dirigir, votar. Até fumar, que é uma coisa que eu nem gosto, peço para que não façam, mas até isso não se podia. Então, já que abriram a mata-facão lá, muitas sofreram absurdos, a gente continua essa luta para que as nossas filhas, netas, bisnetas, enfim, para quem quiser ter filho, né, que gozem de uma vida de mais equidade, gente. A gente não tem nem que estar mais falando no futuro, né? Não tem mais que existir essa coisa de você impor a sua força física, né? De você impor, da mulher não querer mais aquele relacionamento, que o cara, sei lá, casou, mudou completamente, existe muito isso ainda, porque ele segura a onda, né, financeira, ele que sustenta a casa, então a mulher não sai porque não tem pra onde ir. Gente, isso é muito grave. Isso é muito delicado e isso é muito real, né? Porque, assim, por mais que a gente pense que isso ficou lá atrás, muitas pessoas acham que isso ficou lá atrás, não ficou, né? Isso ainda é muito atual. E isso entra a gente pensar, inclusive, assim, nem vou querer entrar em briga com isso, mas psicologicamente a gente tem que pensar ao que está servindo homens e mulheres o sexo pago. Ao que está servindo isso é tão old school, isso é tão cafona, gente. Cafona. Entendeu? Ou regulariza logo, sabe? Porque, né, ainda está muito meio que no submundo, então muitas pessoas, homens e mulheres, né, que têm essa atividade como principal ou não principal, ou acham que é nisso que tem que estar agora, vivendo, enfim. Tem várias ressalvas quanto a isso, pela psique, organicamente e espiritualmente, que a gente não pode dizer que a gente não tem espírito. Sim. Complicado. E existem muitas pesquisas mostrando o dano que isso causa. Pois é. Né? Então, assim, não está na hora da gente entender que se todas as famílias tiverem um número um pouco menor de filhos, as pessoas vão ter mais possibilidade. A quem está servindo esse exército, senão os grandes conglomerados? Exatamente. Eu não sou comunista, não. Eu acho que isso não funciona. Mas eu acho que o capitalismo neoliberal, do jeito que tá, quanto mais filho a gente tiver, melhor para quem? Para quem tem o dinheiro para contratar, vai mandar e desmandar na gente. Pô, não é possível, gente. Ninguém percebeu isso ainda. Acho que não. Para isso, precisamos desconstruir muita coisa. Eu quero falar um pouquinho de uma coisa aqui, que é uma surpresa. Nós recebemos... Gostamos de surpresas! Um mimo! Nós recebemos um mimo da Sandra Casimiro. Ah, é? A gente tá falando de mulheres, de apoiar mulheres. E eu não posso deixar de falar de uma rede, que é a Rede Colmeia. Beijo, Thaísa. Thaísa é a idealizadora da Rede Colmeia no Rio de Janeiro. Isso não é publicar, a Thaísa nem sabe que eu iria falar dela, mas assim, eu conheci, ela tem mais de 10 mil seguidoras no Instagram, e ela tem uma rede muito ampla de mulheres que se apoiam. Né? Ela tem grupos e assim,
preciso de alguém que faça tal coisa, preciso alguém de... E assim, elas se apoiam, elas fazem oficinas, elas fazem feiras. E a Sandra, ela faz parte dessa rede. Quando ela ficou sabendo do nosso episódio, ela enviou, beijo, Sandra, ela enviou um presente, um mimo. Posso mandar um mimo pra você e pra sua convidada? Eu falei, óbvio que pode. Ela é uma artista plástica e ela mandou esses... Temos aqui, então, recebíveis, né? Não tá com o nomezinho? Não. A gente abre os dois, então. A gente abre os dois, porque ela me mandou. Qual seria... Sandra, vamos abrir os dois, aí qualquer coisa você fala pra quem é qual. Não sei se são iguais, não sei se não são. Você sabe que eu tava vendo que na cultura... Aqui é o certificado das peças, tá? Que legal. Vamos abrir aqui, ó. também, vamos olhar. Então deve ter a foto aqui. Tem Babi Xavier. Vamos abrir primeiro o certificado? Vamos. Gente, olha, com selo que é aquele selo que é como é que fala? Selo de cera, esquentadinho, isso. Coisa linda. Então, gente, que coisa mais chique. Tem uma coisa, na nossa cultura ocidental... A gente precisa abrir o presente na hora, senão a gente implicita que não deu importância ou não gostou, sei lá, de receber o presente. Na cultura oriental, abrir na hora não é educado. Isso aí. É deselegante. Mas como a gente está no Ocidente... Olha, e é perfumado. E olha, gente, o nome da artista, a obra, a foto da obra. Gente, que coisa mais linda. Então, vamos ver... Vamos ver aqui. Deixa eu ver. O seu é diferente. Tá. O seu tem uma cor, o meu é preto, branco, cinza e azulado. Ela pensou, ela disse que pensou na gente. Bacana. Ai, gente, que lindo. Mandem mais mimos que a gente gosta. É tão bom, né? Bem embalado. A Sandra é lá de Itaipuaçu, tá? Então, eu vou colocar o arroba dela pra vocês seguirem. Quem quiser decorar. Eu abri o seu. Toma o seu. Toma. Dá o meu. Gente, vou decorar o meu consultório, hein? Decorar consultório, decorar a casa. Eu acho tão bonito isso, a gente ter arte, né, feita valorizar o artista, né? Eu tenho umas aquarelas lá em casa, muito bonitas. Os barulhinhos aí depois o diretor, ele corta, né? Olha, gente, que linda a peça. Amei. Maravilhosa. Nossa. Tem um sentimento, tem uma coisa... olha o meu. Oh, my God. Gata. Sandra Gata. Olha que lindo, gente. Deixa eu pegar aqui pra você, Babi. Vou botar aqui, mas depois eu vou voltar com esse plástico aqui depois pra... Vou deixar aqui, olha. Gente! Aí, Sandra, deixa eu ver aqui. Ela tá assim. Então, a sugestão é mesmo que se coloque assim, ó. Né? Em pezinho assim. Achei maravilhoso. Força das pedras... Muito obrigada. E combina muito com as coisas que eu tenho na minha casa. Como você adivinhou? Nossa, eu amei. E aí, a questão de equilíbrio também, né? Passa um pouco essa ideia de equilíbrio, porque são as pedras. Amei. Né? Muito interessante. Adorei, muito obrigada. Imagina. Nossa, adorei. Foi surpreendida. Gente, primeira vez que eu ganhei uma arte assim. Então, gente, eu acho que não queria informar, mas... Olha, só chegando no final, eu queria falar uma coisa. Fala um pouco Posso falar da questão das telas? Isso é importante. Isso, a gente falou, a gente foi para várias outras coisas importantes também, mas vou falar aqui para as mães, para as tutoras, para as professoras, para quem for, né? Você tem uma pessoa dentro de casa, qualquer idade, pode ser idoso, idosa, Sim. criança, adolescente, o que seja, que está demais nas telas, isso é feito para ter o efeito dopaminérgico, para dar prazer, para dar satisfação. Eu sabia que eu ia conseguir, e veio.
É tudo artificial nesse sentido, é tudo estudado, porque o cérebro da gente tem uma certa previsibilidade mesmo. Então é tudo estudado, contratam pessoas como nós para dizer, vão gostar, não vão gostar? Como é que tá mais, exatamente. né? Como é que tá mais bacana, como é que tá mais atraente, né, de apelo para a pessoa permanecer na rede social, no site, o que fazer vendo para esse despertar anúncio, desejo, né? o que fazer para despertar desejo de consumo, de prática, de tudo, né, de trend, o que for. Então assim, eu sei que idoso é adulto, principalmente idoso lúcido, né? Que não precisou ter uma interdição, uma coisa. Mas assim, não tem que existir privacidade nesse sentido. Tá com excesso de tela, pessoa que tá lá, que tá olhando e tá vendo que não tá fazendo bem, porque agita, porque o sono fica ruim, porque a fome, né, altera o apetite, né, a quantidade, ou a pessoa passa a comer menos, ou a pessoa passa a comer muito mais, né? A gente viu que tem jovens que vão criar pedra nos rins, porque não vão ao banheiro, porque os caras têm que ficar ali, têm que ficar jogando. Coluna. Então, tudo isso, né, que está mudando o ser humano, né, isso aqui da gente que está mudando, né, a gente vai passar a ter um problema enorme, né, na cervical. Com relação a criança e adolescente, não tem que existir privacidade. Não, isso é meu... Esse é o meu papo com os meus amigos. Não, que amigos? Sobre o que vocês estão falando? Eu tenho que ver. Eu não preciso nem ver quando você não está com o seu celular. Eu tenho que ter a senha do seu celular, porque quando e se, Deus viu e guarde, mas se acontecer alguma coisa, eu vou ser a pessoa que vai estar mais interessada em te defender, em te curar, em te resgatar disso. Então, assim, eu posso não concordar com algumas coisas, mas se elas não forem violentas, se não forem perigosas, é só discussão de gosto. Sim. Entendeu? Não, né? E que vai ter que ter. Não tem tal do gosto, não se discute. Quando é para sua criança, seu adolescente, e sua mãe discute, idosa, seu pai idoso, discuta sim. Deve ser pauta. Porque não é só a questão de, não, mas eu não estou na plataforma que eu falo direto com pessoas que eu não conheço e elas me induzem a desafios mortais. Não é isso, não é só sobre fora isso. de questão. Claro que isso não. Mas é isso é que tá na moda. Ai, meu cabelo não é mais valorizado e eu acabei de botar essa cor e agora estão dizendo que... Parar com isso. Esse papo dentro de casa tem que acontecer. Sim, com certeza. Nem que seja no final de semana. Sim. Então, assim, é fato. E aí, quanto mais a gente puder... Porque, às vezes, ai, Babi, mas santo de casa não faz milagre. Eu tô falando, mas ela não me ouve. Cara, leva para outras pessoas e bota na conversa. E aí, o que você acha? Mas tela frita... O cérebro mesmo, sim. Você vai ver que a pessoa que estuda isso vai ser... mas aí não quer ler. É importante. Quando ela não quer ler, eu mostro. Mas existe o link, você está vendo? Existe a matéria. Ó. Eu abro a matéria, você está vendo? Isso aqui não é... Eu não pedi para essa pessoa escrever e estou mandando para você. Não é só eu que estou falando. Isso aqui é uma análise de comportamento geral, é mundial. E dependendo também, se vê que a coisa está fora de controle, terapia, né? Não, terapia sempre, gente. Terapia sempre. Nela. Essa coisa de que terapia é coisa de maluco. Neles, terapia é coisa de gente fraca. Pelo contrário. Desconfio muito de quem ainda pensa assim. Porque existe um desejo aí de que se mantenha status quo. E se mantenha a coisa manipulada aí pra ficar como tá. Deve estar bom pra alguém, mas se pra você não tá, você tem... Terapia é ir se visitar. Vai lá se visitar. Porque toda a cultura que a gente tem, de tudo que a gente falou aqui... Se você está chegando agora no podcast, volta no início, que você vai ver, faz muito sentido. Toda a cultura é para a gente só olhar para fora. Para a gente jamais perceber o que está acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque você fica mais suscetível, é todo tipo de sugestão. Sim, só que aí a questão, aí eu tenho que, apesar de ser apaixonada por todas as... por muitas e muitas das teorias da psicologia, a TCC, ela traz muito isso, né? Porque o meu comportamento, ele é o resultado final do que está aqui. Uhum. Então, se eu não tenho ideia do que está aqui dentro, né? Ou se eu sou controlada pelas minhas emoções, pelos meus achismos, e não visito, né? Não faço essa visita a mim mesmo, eu só sou controlada pelos comportamentos. E quais os resultados? O ser humano é o único que tem... a possibilidade e toda a capacidade de pensar sobre o que pensa. Exatamente. Então você tem que falar, por que eu estou pensando isso? Por que aquilo pegou mal para mim? Não dava importância para isso antes? Por que eu estou querendo tanto não sei o que lá? Ou não sei quem?
Sim. Ou não sei aonde, né? Porque tem também, você tem que estar nessa viagem, fazer essa foto, fazer... Cara, tá nas raias, tá muito extremo o negócio. Então isso, e junte-se a isso toda a responsabilidade que nós mulheres temos de dentro de casa, com os nossos pais mais velhos, normalmente fica aquela filha, né, para cuidar. Pode ter 8 irmãos, sim, mas fica aquela para cuidar, sim, né? Ou aquele filho, o filho gay. Ele sim, fica também. Sim. Cuidar, Eu falei no. né? É exatamente ele. E não tem que ser. É exatamente ele. Eu falei no podcast anterior que nós mulheres fomos, desde pequena, né? Nós fomos educadas para cuidar. Cuidar da bonequinha que ganhamos de presente. Olha que bom. Você vai cuidar da sua filhinha, né? E aí, cuidar do namorado, cuidar do filho, cuidar. Então, assim, cuidar do marido, foi incumbido a nós pais, esse, né? Cuidar dos irmãos mais novos, dos mais velhos, vai saber. E cuidar de si, né? Quem cuida da gente? Então, quem cuida... Não precisa, porque isso é vaidade, isso não é legal. Isso, e vaidade é ruim, né? O nome do meu é algo pejorativo. O nome lá do espaço, eu pensei, né? Quando eu montei uma clínica, o nome das clínicas é Centro de Desenvolvimento Cuidar. Né? Porque é focar no desenvolvimento através do cuidado. Né? Exatamente isso. Então, eu desenvolvo como? Cuidando. Então, eu preciso cuidar de mim. E mesmo sendo essa pessoa que cuida de tanta gente. Munir as pessoas de recursos para que se cuidem. Se cuidem. O que você, como uma mulher que tem a sua profissão, teve aí, né, tentamos no ano passado pensar em alguma coisa, Babi, Débora, agora segura um pouquinho, porque eu estou aqui aceleradíssima com o meu TCC, então final de faculdade. O que a Babi Xavier faz para dar conta de tantas personas, ser mulher e manter a saúde emocional. Né? Eu tento lutar contra essa... tudo que nos permeia e que nos sobrecarrega, nos dá carga mental, assim. Muitas coisas não são para eu resolver. Não são. Porque não é da sua responsabilidade. Não são, mas são colocadas como, e eu sei que se eu resolver, next, vamos para o próximo desafio. Eu acostumei. Agora, mulher não é cuidadora nata, não você é mulher. Então, claro que você sabe cuidar. Gente, isso é o maior... Você é mulher, é claro que você sabe maternar. Claro que você sabe maternar, claro que você sabe cuidar. Como você não é caprichosa? Como você não é... Gente, vamos parar com isso. Porque eu cheguei a ouvir de familiares mulher. Assim, mas... eu não vou falar, mas quem sabe? Mas não é algo pejorativo, é algo que nós fomos construídas assim, né? Tendo que ouvir algumas falas e de mulheres... Minha filha, mas você não é uma boa dona de casa, né? Eu nem estava em casa. Não existe, não tem isso. Assim, todos que moram no lar são responsáveis pela manutenção desse lar, em todos os sentidos. Mas é atribuído à mulher, né? Então, nossa. Então, essa sobrecarga... ela, lógico que ela me pesou em algum momento, e quando eu juntei maternar, cuidar da casa, cuidar meu pai faleceu em 2003, mas a minha mãe, né, as relações familiares, manter-me no meio artístico, difícil, porque com estudo e com a maternidade mão na massa, é difícil você estar o tempo todo conseguindo mostrar o que você está propondo criativamente, ou o que você quer fazer. Sim. Né? Então, eu consegui só, nesse momento, não consegui fazer novela, consegui fazer participações em cinema, estão aí, e consegui apresentar eventos, porque aí é uma coisa de uma tarde você vai, apresenta, beleza, voltou, dormiu em casa, ou manhã seguinte já está voltando para casa. Isso eu consegui fazer. E o Popstar eu tive que, foi o que eu te falei, eu fui até a reuniões escolares nessa época. E era um reality show que a gente só não dormia lá, mas era 20 e tantas horas pensando no que apresentar na semana seguinte em termos de música ao vivo. Mas, então, a maternidade eu não pude, minha mãe também não aliviou nesse sentido, não aliviou. Pô, mãe, fala sério, vamos conversar, tá brincando, já passou. Mas assim, tanto que no final... eu alego e tenho faringite, cansaço. Porque eu continuei fazendo todas as coisas
e indo para lá, dirigindo, indo para o Projac e tal. Não foi fácil. Então, a faculdade, realmente, eu tive que parar esse semestre. Mas são escolhas. Porém, não acredito ainda que o mundo tenha que continuar como está, porque não está saudável a gente manter que você tem que escolher o que perder, mulher. Tem que dar conta de tudo, né? Abra mão da aquisição de conhecimento, abra mão de você ter uma carreira em que você se alce a lugares diferentes, melhores, né, nessa cadeia aí, corporativa ou que seja, né, ou dê vazão aos seus talentos e transforme-os em sua profissão, né, enfim. Eu não acredito, sabe, que a gente tem que ou uma coisa ou outra. Acho que todo mundo tem que chegar junto, né, já tenho ditados que para cuidar de uma criança, né, é uma aldeia. Tem que cuidar. Aldeia, Requer uma aldeia, é verdade, mas a gente tem essa coisa o Felipe Arri estudou muito isso, né, sobre a infância, que antes era assim. E aí depois, com as coisas dos espaços privados, quando você começa a botar parede, né, nos sobrados, então tudo começa a ficar sendo cuidado no âmbito particular. Então hoje, quando acontece um problema numa escola, a gente está com muito problema de bullying em todas as escolas, né, é difícil ter aqui ainda não, ou que não está vivendo atualmente um caso que seja de bullying, porque nesses espaços muito privados e tudo, mãe e pai falam o que querem quando tem tempo, quando não estão exaustos. Sim. E querem resolver rápido. Exatamente. E esse tipo de automatismo / preguiça, porque gente, para ter filho não tem que ter preguiça, não pode ter preguiça de nada. Fica para a escola, né? Fica para a escola. E aí não vai dar conta. Porque não é para dar conta mesmo, Sim. Não tem como, né? E aí os consultórios cheios. Exatamente. Aqui em Niterói, os consultórios cheios de gente, eu acredito que nas outras cidades também, porque isso é um movimento que é geral, principalmente com o que a gente estava falando. Então, é excesso de tela, carga mental feminina enorme, burnout. Eu tive burnout. E a gente fala que o burnout é porque o burnout é coisa do executivo que trabalha muito na empresa. Não, é o cérebro que trabalha muito para dar conta de tudo. Sim. E aí eu te falo, a gente tem que dar um passo atrás e se visitar semanalmente, que seja, ou 2 vezes por semana, top. Para dizer, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que responder aquilo outro, mas é sobre mim, isso é sobre o outro. Sim. Deixa. Então não preciso levar, Porque a gente começou a virar control freak também. A gente começou a querer controlar tudo. Mas é aquela ideia da Mulher Maravilha, né? Temos superpoderes e eu falo assim, não sou. Né? Não, é bonito ver o filme, sair no Carnaval de Mulher Maravilha é top, acho muito legal. Mas só. Exatamente. E aí tem essa questão você falou do burnout como algo que é muito relacionado à empresa, né? Mas é um estresse psicológico, é um estresse emocional, é uma sobrecarga e que no semestre passado eu orientei uma aluna de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e ela falou justamente sobre a maternidade, né? E ela trouxe um capítulo sobre o burnout materno, né? Então, eu achei muito interessante, que é pouco falado, né? Então, e existe muito, né? Então, façam terapia, procurem ajuda, né? Façam atividade física e tem tantos outros recursos. Tudo isso eu faço. Né? Você pergunta, eu faço terapia 2 vezes por semana. Na abordagem atualmente da esquizoanálise, estou adorando. Eu treino 2 vezes por semana, né? E a minha treinadora entende perfeitamente o que eu preciso. É bom também que eu gosto dessa eu acho que é coisa artística, né? É o tipo assim, se eu tiver que falar com ela, Simone, vamos lá no banheiro que eu vou te mostrar o que eu preciso trabalhar. Eu mostro. Boto minha hot paint e mostro. Né? Então, eu também lido com o meu lado espiritual. Então, se eu não consigo, naquele dia, ir à igreja, né, mesmo, né, presencial. O presencial é maravilhoso, o encontro, né, maravilhoso. Sim, sim. Tem no YouTube, eu vou na Igreja Plena, maravilhoso, de reflexão, que articula, porque é interessante busca também. Busca da espiritualidade, que é importante. E a busca da espiritualidade, ela não precisa ficar só, e nem precisaria, meu humilde ver, tá, gente? Nos dogmas, nas regras. Não, assim, eu entendo que... Fechado a templos, muitas não. Sim. Porque se você pega falas, cultos,
palestras, né, que articulam as passagens, vamos supor, no caso dos batistas, né, protestantes, né, como eu atuo hoje, sou protestante. Então, se você articula como o pastor faz lá na igreja, o Fabrini, ele vai trazer a ciência, vai trazer a medicina e vai trazer a antropologia, sociologia, a psicologia. Ele vai trazer tudo isso, não necessariamente, né, não obrigatoriamente de autores cristãos, e vai articular com as passagens. E é um homem que falou, porque o homem não sei o quê e a mulher também. Porque a mulher não sei o quê e o homem também. Porque ele entendeu que é sobre o comportamento, né, sobre o ser humano. Né? Ele que falou, muito bacana, inclusive ele tem uma escola, né, uma escola digital também, e ele fala isso, né, que pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Exatamente. Acho que é isso, a gente pensa, aí a gente sente sobre aquilo, né, e aí a gente age ou reage, enfim. Então, nesse tempo é que a gente tem que trabalhar muito. E se não fizer a terapia, a análise, enfim, escolha a sua abordagem, né? E também outras atividades terapêuticas de prazer, desenvolver talentos, né? Os antigos a gente fala hobbies. Desenvolva hobbies. Assuma que gosta das suas coisas, gente. Qual o problema? Muito bom, isso é muito bom. Ficaríamos conversando aqui tinha mais tanta coisa para falar com você, mulher. A gente faz parte 2 depois, gente. Mandem as perguntas aí que a gente faz parte 2. Mas para fechar, segura aí, diretor, calma. Para fechar, da onde que surgiu, em que momento, assim, psicologia? Como foi isso? Pois é. Porque eu já estava, assim, eu já trabalhei em quase todas as emissoras do país, já fiz muitas coisas. Falta uma coisa ou outra para eu fazer. Tipo, falta fazer teatro musical, que tem um estudo específico para fazer. E tem uma turma muito boa já fazendo, então acho que teriam que me chamar pelo meu conjunto da obra mesmo. Mas eu tenho uma coisa que, se der o desafio, eu ensaio até sair perfeito, né? Ou possível. Perfeito é possível. A psicologia veio ainda no que hoje se chama de ensino fundamental, à época, a 5ª série, porque eu entendia que eu gostava muito de compreender os comportamentos. Então eu li de Dan Keeley, eu li uma coisa, como é que era? Síndrome de Peter Pan. Eu tinha, 14 anos quando eu li. E aí eu falava... Muito bom, por sinal. Fulano tem essa síndrome, ciclano tem essa síndrome. Eu já começava a colar, assim, as coisas. E como pra todo Peter Pan tem uma Wendy, né? Tem uma Wendy. Então, fulano é o Wendy. Fulano é o Wendy, fulano é Sininho. E aí a gente vai ter do outro lado o Complexo de Cinderela, né? São livros antigos, mas que, cara... Então já tinha... Esses tipos estão aí até hoje, né? Na nossa construção. Sim. Então, desde essa época, e aí... Quando acaba o meu contrato com a Record de longo tempo, né, de 4 anos, e aí todo o meio começa a aderir, que a gente vai tratar na psicologia organizacional como a uberização do trabalho, precarização do trabalho, enfim, esse é outro rolê, né, outro programa. Mas aí eu escolho psicologia. Obrigada, Guilherme. Protetor divino. Eu trabalho com 3 Guilhermes. Atualmente 4, Guilherme se chama protetor divino. É o que quer dizer, né? E eu tenho 4 hoje. É uma coisa linda, né? Os agentes são Guilhermes. Quem hospeda o meu site no IG é Guilherme. É William Guilherme. Ele é Guilherme 2 vezes, que William em inglês quer dizer Guilherme. E aqui, meu amigo, pessoal, assessor também. Producer, Guilherme também. Então, Guilherme lembrou muito bem, porque da psicologia. Quando termina esse contrato da Record, e a gente passa a ter que encarar os contratos por obra, um outro jeito de viver. Sim. Aí a Paula Lessa, minha amiga desde 10 anos de idade, entre idas e vindas, porque quando eu morei em São Paulo, fui apresentadora e tal, do SBT, a gente conviveu menos. Maravilhosa, por sinal. Mas quando eu voltei para o Rio, a gente voltou a conviver bem. A Paula falou, amiga, o ano era 2016, vai terminar então o seu contrato agora em setembro?
presta o vestibular para psicologia. Você lembra que você falou no ginásio? Você falou que você queria ser psicóloga? Falei, pois é. Na época do vestibular, eu não tive nenhuma... Eu devo ter feito aquele teste vocacional e tal. Sim. Deu muitas coisas interessantes, mas deu muita arte. Mas eu poderia, né, ter convivido com alguém que me mostrasse mais de pertinho a psicologia. Sim. Provavelmente eu teria feito. Mas aí eu não teria artistado. Então, a gente não teria as colaborações das mensagens artísticas que eu pude, né, então compor ela foi uma até hoje. influência também, né? Foi uma grande influência e... Nossa, aquela ali botou o link, levou até lá, mandou cupom, aquela que o influencer faz, né? Pra poder ela é muito fazer assim, a né? venda da ideia. Ela é me pegou assim. em casa e ela mandou o link, eu fiz eu falei, amiga, eu não estudei nada, eu não tô estudando nada há séculos. Como é que vai ser? Tipo, fazer um vestibular de uma universidade agora? Vai fazer. O não a gente já tem. Eu falei, tá bom. Me levou, ficou me esperando porque ela é professora lá, então ela ficou na sala dos professores. Eu usei as 3 horas de prova, porque eu ia e voltava. Falei, gente, isso tem a ver com o quê? Porque aí quando você tem mais tempo de vida, você começa a articular as coisas, né? Sim. E aí eu tirei 2º lugar naquele ano na psicologia, 9º no geral, porque você não tem outros cursos, né? Na faculdade. Sim. Eu fiquei chocada. Falei, gente, minha base do Colégio Marília Matoso, super top. Do Reinaldo Cavalcante. Beijo, meu diretor eterno. Marília Matoso aí, Matoso, olha. gente. Um patrocínio aqui, ó. Por favor, chegue aqui, gente. Chegue aqui, tô falando verdades, trago verdades aqui. Mas foi isso, sabe? E aí eu nunca parei, assim. Sim. Até quando... Né, vezes de cansaço, o burnout, já fui diagnosticada errado, já tomei medicação errada, porque isso acontece na vida, porque o artista, ele é muito... Eu como artista sou assim, pelo menos, né? Tem artista que é muito tímido. Quando eu tô querendo saber de alguma coisa, eu olho, vou pra dentro e pergunto. Você é muito dedicada, né? E o meu lado entrevistador, eu acho que é mais forte que eu. Sim. Aí a psiquiatra, indicada e tudo, mas que cuidou de mim na época, falou, estou fechando o seu diagnóstico em bipolaridade depressiva. Eu falei, não, amiga, não é isso, gata. Respeito, supremo saber da medicina. Sim, mas eu estou estudando isso agora. Eu estava no 3º período. Estou estudando isso agora em TCC. E eu estou aprendendo a reconhecer todos os sintomas e as formas de cuidar da depressão, da ansiedade e da bipolaridade. Eu não tenho os highs, eu não tenho as manias e eu não tenho os downs, né? Nunca tive. Sim. Não, é normal não abraçar o diagnóstico. O seu tipo é um tipo brando. É uma negação. Caramba, cara. Eu falei, é uma negação. Vou fazer então o que você está me pedindo, mas os efeitos colaterais eu vou te trazer. Tomei. Não, fiquei... Cara, não era eu. A gente precisa fazer a segunda parte, porque aí entra em Paulo D'Água Larrondo, então onde a gente entra na questão mas, de medicalizar, né? A vida. Exatamente. E não era isso. Não precisa ser medicado. E não era isso. Eu fui lá porque eu falei, olha, eu vou deixar de ter uma vida que eu tenho há 23 anos, sempre contratada por alguém. Minha vida é de um jeito que eu sempre estou contratada por alguma emissora. Vou passar a ter uma novidade no mercado, que é contrato por obra. Então, eu vou passar a não ter contrato até ter contrato. Então, já vou deixar aqui minha ficha, porque eu sempre fui assim. Antes de ter minha primeira vez, eu fui na ginecologista. Antes. Entendeu? Então, eu sou assim. Tem um amigo meu que falou que eu parei na fase... Como é que é? Na fase anal, a fase de controle. Pode ser, vai saber, né? Vai saber. Mas o fato é que dá muito certo. Sim. Você ir lá se informar antes para depois você entender o terreno ali que você está pisando. É redução de danos. Redução de danos, pois é. Então, eu falei, qualquer coisa, vamos para uma bupropiona, uma coisa que me mantenha, porque eu vou ficar preocupada e aquilo pode me dar me dá uma coisa assim, e eu não posso chegar assim nos castings, e nem para conversar com os produtores preocupada. E aí, 1, 2, eu acho que 3 consultas, estou fechando o seu diagnóstico. Falei, gente... Não é assim. Não parei a faculdade, mas eu diminuí bastante. Isso me atrasou também. 7 anos e meio. Mas estamos aqui. E não, nunca foi bipolaridade. Nunca foi. É só ser mulher no Brasil. Diagnósticos errados ser ainda mãe acontecem. E ser artista.
E tá aí também o porquê da psicologia, né? Tá. A psicologia, ela é muito importante para isso. Eu trabalho com fechamento de diagnósticos, né? Então, assim, não é fácil, assim. É uma responsabilidade muito grande. Eu costumava dizer para os meus alunos, assim, eu trabalho com avaliação psicológica, neuropsicológica, isso não significa que eu saio fechando diagnósticos de todo mundo. Pelo contrário, isso se torna um marcador, né? A ideia é exatamente outra. Muitas das vezes é analisar pessoas que já têm um diagnóstico fechado e que foi fechado de uma forma... Foi esse o caminho mesmo? Não tem outras possibilidades? Exatamente. Mas hoje, assim, você terminou um relacionamento, vai no psiquiatra, é depressão. Não, eu terminei um relacionamento. Gente, é luto mesmo, da morte dos planos, inclusive. Enfim. Mas estamos indo para o final. Foi, assim, um papo delicioso demais. Poderíamos conversar muito, vamos marcar, vamos fazer um encontro de agendas mais uma vez. E eu desejo muito sucesso ao Desconstruindo a Mente. Você fazer um apelo aqui? Vamos fazer uma publi? Eu quero fazer. Acabei de fazer um grande bate-papo aqui no Desconstruindo a Mente com Débora Coutinho. Débora que fez, né, faz muita gente, como eu, né, cria da FAMAT, aqui, psicologia referência, aqui na cidade de Niterói, para o mundo. Então, sigam nas redes, comentem, compartilhem, porque vale muito a pena desconstruir o que está cristalizado. Se quebra todo, cara, se quebra todo e se remonta muito melhor. Esse é o convite do Desconstruindo a Mente. Eu acabei de me quebrar todinha aqui, vem assistir. Obrigada, Babi, foi muito bom esse papo. Pessoal, sigam o conselho da Babi. Sigam junto. lá a nossa página, o YouTube. Temos lá o perfil no YouTube, perfil no Instagram. Então sigam, acompanhem. Fecha, Babi, falando pra gente, não posso esquecer dos seus projetos. Porque a ideia de podcast nasceu aqui no meu coração. E é um projeto paralelo, é um projeto maravilhoso que eu amo fazer. Amo ter momentos como esse, mas é um sonho para você também. Foi um sonho que você se realizou, sim, né? Sim, é um sonho já realizado. Comecei recentemente, E qual é o seu podcast? Quem quiser o projeto que eu estou me dedicando agora é o Déjà Vu Podcast. É um projeto que nasceu de uma necessidade de voltar a conversar com todo o meio artístico, com todo o meio de publicidade, do audiovisual. Sim, mas já com todo esse olhar da psicologia. Né, com todo esse olhar de uma maternidade já de 13 anos, né, desse dia a dia, dessa mulheridade nova aí que a gente está entendendo que está podendo viver. Então é um talk show intimista, você vai ver pessoas desde quando eu comecei o trabalho, de 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, há pessoas que estão aí há meses bombando. Eu quero saber por quê, eu quero saber quais são seus desafios, como é que pegam, né, esses desafios, como é que quebra, né, nesses galhos fracos que todos temos e quais são as buscas para as soluções. Né? Como é que as pessoas estão vivendo hoje? Eu quero muito saber isso. Então a gente fala de tudo, das trends comportamentais. Eu tiro, literalmente, eu tiro cartas e a pessoa lê também, tem um quadro que é assim. E ela lê um desafio, o Puxa Conversa bombando. Isso é muito psicológico. Bombando. Eu tenho vários lá em casa, por quê? Que eu não ia levar para o meu podcast. Então, o Déjà Vu é com I, para aportuguesar mesmo, para combinar com Babi, né? E também por uma questão, né? Por que eu não vou falar isso? Todo podcast, aliás, toda a arte, toda a comunicação, tudo que você vê aqui sendo feito, pronto, tem um lado burocrático, um lado jurídico, um lado de responsabilidades. Então, quando eu vi que o déjà vu, né, que é essa sensação familiar, né, essa expressão em francês, já tinha tudo com U, vários produtos, eu falei, não quero entrar nessa briga, não. Não entrei na briga pelo menudo, não vou entrar na briga pelo déjà vu. E aí botei déjà vu, porque eu acho que o grande público mesmo, né, vai digitar mais rápido com I. Então, Déjà Vu com Babi, o Déjà Vu Podcast. Vai no Instagram, populariza, no YouTube. Né? Humaniza, sim. É a portuguesa. Exatamente.
Prazer. Esse é o de hoje, mas tem várias coisas Sim, rolando. Vários, né? Tem música, tem arte. Acompanhem, pessoal. Porque no meu Instagram, Babi Xavier, é que você vai ver tudo, né? Você posta lá, você compartilha. Vai ver pulando pra tudo. Nossa, é uma loucura. Obrigada, querida. Foi um prazer imenso. Pessoal, então, foi um prazer essa conversa, esse papo com a Babi. Acompanhe as nossas redes, até para que vocês consigam ter mais acesso a todos esses outros trabalhos que a Babi tem realizado e também o podcast Desconstruindo a Mente. Beijo!